Oi, pessoal, me chamo Roselane e vim falar do último livro que eu li, que é Persépolis, da escritora iraniana Marjane Satrapi. Esse livro representa o Irã no desafio da Copa Literária. Esse livro é da biblioteca da minha escola. Esse livro, ele é todo em quadrinhos. É uma autobiografia de Marjane Satrapi em quadrinhos, todo ele em preto e branco. Então, a história é bem difícil, assim, a história é muito triste, porque ela é uma mulher iraniana que conta a sua história da infância e da adolescência dela no Irã. E lá nessa época, quando ela era uma menina e depois uma moça, teve duas guerras. Teve a Revolução Islâmica de 1978 a 1979 e depois a guerra entre Irã e Iraque de 1980 a 1988. Aí os pais dela mandaram ela para a Áustria, uma criança ainda estudar na Áustria. E lá ela sofreu por não ser assim, não tinha muitas amizades, sofreu por estar sozinha, longe da família. E no Irã também ela sofreu muito, porque durante a guerra era muito complicado. E foi muito interessante de ver como que... Porque a gente imagina, assim, eu aqui no Ocidente, a gente imagina como é viver nesses países islâmicos, né? Com o uso de véu, as coisas. E aqui ela retrata bem detalhado como é isso, como é viver num país assim, como é viver num país com guerra, como é viver com censura. Lá as mulheres não podiam sair separado tudo homem e mulher. Tipo, ela não podia usar batom, ela não podia ser encontrada com uma pessoa, tipo, uma jovem com outro guri, um jovem, tinha que dizer que era parente, daí as pessoas, os militares, assim, questionavam como era o nome da tia, daí se a pessoa não fosse primo mesmo, ela não saberia dizer, daí uns iam presos, daí tinham que pagar para sair da cadeia. Então é assim um regime bem difícil de viver. Então conta toda a história dela. Eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? E daí deu a coincidência de eu estar lendo O Livreiro de Gaza e Persépolis, dois de lá da mesma região, né? Então, eu lia um pouquinho de cada um, e esse aqui, tipo, tu tem que ler devagarinho, assim, porque os capítulos são bem curtinhos, mas como é uma história pesada, mesmo em quadrinhos é uma história pesada, porque é tudo, assim, não é uma história alegre, é uma autobiografia de uma mulher que conta a história dela criança e adolescente no Irã, toda a repressão que tem. Então, é um livro muito interessante, que você pode usar como repertório no Enem, que você pode usar para muita coisa, porque ensina muita coisa de países islâmicos esse livro. Então, recomendo fortemente a leitura. A minha nota foi 4,5 de 5. Beijos e até o próximo vídeo.